Graça e paz, Deus te abençoe poderosamente. Seja bem-vindo, bem-vinda à leitura e meditação da Bíblia, capítulo por capítulo, versículo por versículo, aqui no meu canal. Hoje, capítulo de número 8 do livro de Atos dos Apóstolos. Leia comigo na versão revista, Almeida Revista e Atualizada. E Saulo consentia na sua morte. Naquele dia levantou-se grande perseguição contra a igreja em Jerusalém, e todos, exceto os apóstolos, foram dispersos pelas regiões da Judéia e Samaria. Alguns homens piedosos sepultaram Estevão e fizeram um grande pranto sobre ele. Saulo, porém, assolava a igreja, entrando pelas casas e arrastando homens e mulheres, encerrava-os no cárcere. Entre mentes, os que foram dispersos iam por toda a parte, pregando a palavra. Filipe, descendo à cidade de Samaria, anunciava-lhes a Cristo. As multidões atendiam unânimes às coisas que Filipe dizia, ouvindo-as e vendo os sinais que ele operava. Pois os espíritos imundos de muitos possessos saíam gritando em alta voz, e muitos paralíticos e coxos foram curados, e houve grande alegria naquela cidade. Ora, havia certo homem, chamado Simão, que ali praticava a mágica, iludindo o povo de Samaria, insinuando ser ele grande vulto, ao qual todos davam ouvidos, do menor ao maior, dizendo: esse homem é o poder de Deus, chamado grande poder. Aderiam a ele porque havia muito os iludira com mágicas. Quando, porém, deram crédito a Filipe, que os evangelizava a respeito do reino de Deus e do nome de Jesus Cristo, iam sendo batizados, assim homens como mulheres. O próprio Simão abraçou a fé e, tendo sido batizado, acompanhava Filipe de perto, observando extasiado os sinais e grandes milagres praticados. Ouvindo os apóstolos que estavam em Jerusalém que Samaria recebera a palavra de Deus, enviaram-lhe Pedro e João, os quais, descendo para lá, oraram por eles para que recebessem o Espírito Santo, porquanto não havia ainda descido sobre nenhum deles, mas somente haviam sido batizados em o nome do Senhor Jesus. Então lhes impunham as mãos e recebiam estes o Espírito Santo. Vendo, porém, Simão que pelo fato de imporem os apóstolos as mãos era concedido o Espírito Santo, ofereceu-lhes dinheiro, propondo: concedei-me também a mim este poder, para que aquele sobre quem eu impuser as mãos receba o Espírito Santo. Pedro, porém, lhe respondeu: o teu dinheiro seja contigo para a tua perdição, pois julgaste adquirir por meio dele o dom de Deus. Não tens parte nem sorte neste ministério, porque o teu coração não é reto diante de Deus. Arrepende-te, pois, da tua maldade e roga ao Senhor, talvez te seja perdoado o intento do coração. Pois vejo que estás em fel de amargura e laço de iniquidade. Respondendo, porém, Simão lhes pediu: rogai vós por mim ao Senhor, para que nada do que dissestes sobrevenha a mim. Eles, porém, havendo testificado e falado a palavra do Senhor, voltaram para Jerusalém e evangelizavam muitas aldeias dos samaritanos. Um anjo do Senhor falou a Filipe, dizendo: dispõe-te e vai para o lado sul, no caminho que desce de Jerusalém a Gaza. Este se acha deserto. Ele se levantou e foi. Eis que um etíope eunuco, alto oficial de Candace, rainha dos etíopes, o qual era superintendente de todo o seu tesouro, que viera adorar em Jerusalém, estava de volta e, assentado no seu carro, vinha lendo o profeta Isaías. Então disse o Espírito a Filipe:
aproxima-te desse carro e acompanha-o. Correndo Filipe, ouviu-o ler o profeta Isaías e perguntou: compreendes o que está lendo? Compreendes o que vens lendo? Ele respondeu: como poderei entender se alguém não me explicar? E convidou Filipe a subir e a sentar-se junto a ele. Ora, a passagem da escritura que estava lendo era essa: foi levado como ovelha ao matadouro, e como um cordeiro mudo perante o seu tosquiador, assim ele não abriu a boca. Na sua humilhação, lhe negaram justiça. Quem lhe poderá descrever essa geração? Porque da terra a sua vida é tirada. Então o eunuco disse a Filipe: peço-te que me expliques a quem se refere o profeta. Fala de si mesmo ou de algum outro? Então Filipe explicou e, começando por esta passagem da Escritura, anunciou-lhe a Jesus. Seguindo eles caminho fora, chegando a certo lugar onde havia água, disse o eunuco: eis aqui água, que impede que eu seja batizado? Filipe respondeu: é lícito, se crês de todo o coração. E respondendo ele, disse: creio que Jesus Cristo é o Filho de Deus. Então mandou parar o carro. Ambos desceram à água e Filipe batizou o eunuco. Quando saíram da água, o Espírito do Senhor arrebatou a Filipe, não o vendo mais o eunuco, e esse foi, seguindo o seu caminho, cheio de júbilo. Mas Filipe veio achar-se em Azoto, e passando além, evangelizava todas as cidades, até chegar a Cesareia. Louvado seja o nome do Senhor. Que história maravilhosa. A gente vê de cara, minha amiga, meu amigo, o resultado do martírio de Estevão. O destaque de Estevão e o seu martírio, o seu sacrifício, a sua morte, faz com que a fama dele ainda aumente mais e o nome de Jesus seja mais espalhado. Então, o que começou a acontecer ali? A grande perseguição. A batalha que começou a ser travada entre a Igreja de Cristo e os líderes judeus em Jerusalém. A morte do diácono Estevão culminou em uma grande perseguição à Igreja de Cristo em Jerusalém. Sem muita saída, sem muita alternativa, a maioria dos cristãos fugiram para as cidades circunvizinhas, mas não fugiram de Cristo nem da palavra. Você se lembra que Jesus disse: ide por todo o mundo e pregai o evangelho a toda criatura? Ou seja, não é só Jerusalém, eu quero o mundo e vocês serão meus ministros. Vocês levarão a palavra. Então veja que tudo coopera para o bem dos que amam a Deus, como dirá Paulo, que aqui ainda no capítulo 8 é Saulo. Veja que coisa extraordinária. Veio a morte de Estevão, a pregação do evangelho em Jerusalém já estava bem firme, eles precisavam sair dali, mas não sairiam de forma alguma se não houvesse uma perseguição muito forte. E aí há a perseguição após a morte de Estevão. E como há a perseguição, eles fogem, mas eles não fogem para se esconder lá onde eles vão. Eles não fogem para ser agentes secretos de Jesus lá onde eles vão. Não, pelo contrário. Eles, por onde vão, vão felizes, deixando Jerusalém para trás e pregando Jesus onde quer que eles cheguem. Que coisa maravilhosa. Continuaram pregando a palavra de Deus incessantemente. Entenda, dessa forma, a perseguição, ao invés de parar a igreja, permite que ela se expanda ainda mais. Ela tem o seu alcance muito maior agora, porque aquelas pessoas que fogem
passam a entregar a mensagem do Evangelho para mais pessoas e para mais pessoas e para mais pessoas, e assim até hoje. Que coisa extraordinária. O evangelista Lucas, que escreveu Atos dos Apóstolos, ele nos dá com detalhes tudo o que aconteceu. E veja que coisa interessante. Estevão é recolhido pelo Senhor, adormeceu, há a dispersão daquelas pessoas da igreja que, por causa da perseguição, vão pregar em outros lugares, e Deus já imediatamente levanta quem? Levanta Filipe, que é o segundo diácono lá daquela lista de 7. E ele vai para Samaria. Lembra? Jerusalém, Judeia, né? Samaria, entendeu? Está acontecendo tudo aquilo que estava previsto pela boca do Senhor Jesus. E ele começou a pregar em Samaria, onde um dia Jesus passou e converteu a mulher samaritana e toda aquela cidade. Lembra disso? As multidões vinham e Filipe pregava, e Filipe era usado por Deus para operar maravilhas e sinais. E o que a gente entende disso? A gente entende que Deus pode te usar em diversos lugares, na sua casa, na sua família. Mas quando você sai para o trabalho, quando você está no ônibus, quando você está no metrô, quando você está no Uber, quando você está na casa lotérica, na agência bancária, quando você está na feira, no açougue, qualquer lugar onde exista uma outra pessoa humana, você pode falar do Senhor Jesus. Você pode dizer que você é crente, você pode dizer que você pertence a Ele, você pode dizer que Ele mudou a sua vida. E os espíritos imundos de muitos possessos saíam gritando em alta voz, e paralíticos e coxos eram curados, e houve uma alegria enorme naquela cidade. Aqui nós vemos também que um homem chamado Simão, que praticava mágica, que mágica aqui não é essa mágica que a gente vê nos circos, nos espetáculos, não. É a chamada magia negra, né? Ele praticava a mágica, entre aspas, espiritual. Ele era uma pessoa que era usada por espíritos malignos, entendeu? Fazia adivinhações, essas coisas todas que a gente vê algumas pessoas dessas seitas fazendo. E esse homem era assim, e ele começou a olhar. Ele era famoso lá, ele era famoso, as pessoas respeitavam ele, porque ele era usado pelos espíritos malignos até com certo poder. E as pessoas, então, tinham muito respeito por ele. Ele praticava mágica, e ele era famoso. E ele acabou se convertendo também. Ele se aproximou. Olha que coisa interessante. Ele se aproximou, a Bíblia diz aqui, o versículo 13, que o próprio Simão abraçou a fé e foi batizado e passou a acompanhar Filipe de perto, observando extasiado os sinais e grandes milagres praticados. Ele via que aquilo não era mágica, ele sabia que aquilo lá, ele não dominava aquilo. Então ele ouviu a palavra, entendeu a palavra, creu na palavra, foi batizado, mas ele ficou com um pezinho ainda naquela vida passada. Ele começou a sentir uma certa inveja de como aqueles homens estavam sendo usados pelo Espírito Santo. E ele queria aquilo, mas não tinha aquilo, porque ele queria por vaidade. Ele sentia falta, agora que tinha sido batizado, da fama que ele havia tido e que foi ofuscada pela chegada daqueles homens de Deus, especialmente de Filipe. E aí chega o apóstolo Pedro, que foi enviado para estar lá, e o apóstolo João também. Vamos lá ver
Estamos sabendo que o evangelho está sendo pregado lá, que Filipe está indo bem. Vamos lá ver. E foram, para que recebessem o Espírito Santo. Porque não havia ainda descido sobre nenhum deles, mas somente haviam sido batizados em nome do Senhor Jesus. Então, Pedro e João estavam lá, falando, nós vamos impor as mãos, vamos pedir ao Espírito Santo. Era a chance de Simão, se tivesse realmente com o coração quebrantado, o mágico, ir até lá, humildemente, e receber o Espírito Santo também. E a partir daí, sendo humilde, servindo a obra, não querendo a fama para si, mas sim espalhar o nome de Jesus, ele poderia, mais para frente, também ser aquela pessoa que, orando, pudesse passar o Espírito Santo para outras pessoas. Mas ele queria tudo na hora. Tem gente que não quer cumprir as etapas, não quer pagar o preço. Então essas pessoas, elas querem antecipar etapas, elas querem pegar atalhos. E qual o atalho? Ele, como recebia dinheiro como mágico, falou, esses dois apóstolos aí, eu tenho certeza que eles também gostam do vil metal. Vou oferecer dinheiro para eles. E ele comete essa imprudência terrível. Olha, vocês concedam-me esse poder para que eu possa impor as mãos sobre as pessoas e elas receberem também o Espírito Santo, e eu lhes dou dinheiro. Olha só que oferta que eu dou. Homens de Deus, tem que ter muito cuidado com essa questão do dinheiro. Por quê? Porque pode aparecer armadilhas assim. Então o homem de Deus não pode ser apaixonado pelo dinheiro. O dinheiro é algo que você deve respeitar, que você deve utilizar, mas que você não deve amar. O apóstolo Paulo diz que o amor ao dinheiro é a raiz de todos os males. Esse Simão mágico amava o dinheiro e por isso ofereceu o que para ele tinha mais valor, o dinheiro, para Pedro e João. Mas o Espírito Santo não está à venda. Então Pedro diz, o teu dinheiro seja contigo para a perdição, pois julgaste adquirir por meio dele o dom de Deus não se compra. Você não tem parte nem sorte nesse ministério, porque o teu coração não é reto diante de Deus. Olha só que interessante. Ele tinha sido batizado, ele pertencia ao grupo agora, ele seguia o Filipe, ele estava ali perto de Pedro e de João, mas Pedro identificou, o seu coração não é reto diante de Deus. O nosso coração tem que estar reto diante de Deus. E aí Pedro diz, arrepende da tua maldade e roga ao Senhor, pede perdão, talvez seja perdoado o intento do coração. Por que talvez? Porque aqui é uma questão que envolve o Espírito Santo, e o Senhor Jesus já disse que o pecado contra o Espírito Santo não tem perdão. Então Pedro, ele toma muito cuidado nas palavras que ele diz. Você tem que pedir perdão, você tem que rogar o perdão, quem sabe Deus te perdoa. Pois vejo que estás em fel de amargura e laço de iniquidade. Pedro falou, eu sei que você está em laço de iniquidade. A iniquidade é um laço e fel de amargura. A pessoa pode estar rindo para todo mundo, mas dentro dela está uma amargura terrível. Fel é algo amargo, fel de amargura. O que Simão faz aqui? Simão aqui comete algo que está fora do conselho de Pedro. Ele não quer o conselho. Ele diz, rogai vós por mim ao Senhor, para que nada do que disseste sobrevenha a mim. Ele não quer quebrantar o coração e ir a Jesus pedir perdão. Ele não quer confessar o pecado a Deus. Ele não quer jejuar pedindo perdão, clamar a Deus. Não. Ora por mim você. Ora por mim você. Ele não segue a orientação de Pedro. Ele quer que Pedro interceda pelo perdão dele. Ele não quer confessar o seu próprio pecado. Ele sabe que pecou, ele sabe que errou, ele sabe que ele entrou pela contramão, mas ele não quer curvar a cabeça e se submeter a Deus, porque o coração dele está cheio de iniquidade. Pedro, então, o deixa e vai evangelizar muitas aldeias samaritanas. E aí o texto, ele mostra algo tremendo.
que um anjo do Senhor fala para Filipe: vai para o lado sul, vai lá para a região de Gaza. E ele vai, ele obedece, porque Filipe é obediente. E lá um etíope, uma pessoa da Etiópia, um grande funcionário, um ministro da economia da Etiópia. A Etiópia era um país extremamente rico naquela época. Então imagine o ministro da economia de um grande país, dos Estados Unidos hoje, da China, da Alemanha, né, da Inglaterra, enfim, um ministro da economia de um grande país, o responsável pela economia de um grande país. Alto oficial de Candace, Candace é o nome da rainha dos etíopes, rainha da Etiópia, ele era superintendente de todo o seu tesouro, ministro da economia. Aquele homem, ele viera adorar em Jerusalém, mas ele não era convertido. É aquela pessoa que vai à igreja, mas ainda não entregou o coração. Ele não entendeu o evangelho. Ele era muito poderoso, ele era um homem muito notável. Então imagine esse homem chegando, indo lá no templo de Jerusalém, os sacerdotes todos: ô majestade, o senhor veio aqui, ô seu ministro, vem aqui no lugar, no melhor lugar aqui, olha, o senhor vai jantar conosco, o senhor vai almoçar conosco, o senhor é isso, o senhor é aquilo. Porém, não pregavam sobre o pecado, sobre a justiça, sobre o juízo, porque nem eles mesmos eram convertidos, apesar de serem do templo de Jerusalém. Então, é como às vezes chega o prefeito, um deputado, um senador, um cantor, um jogador de futebol, um grande empresário de uma igreja, e o pastor, ele não pode tratar com uma deferência maior aquele convidado. Pelo contrário, ele deve recebê-lo bem, mas ele deve confrontar aquela pessoa com o evangelho. Porque às vezes aquela pessoa foi lá, não como prefeito, não como deputado, nem como senador, nem como presidente, nem como ministro, nem como... Foi lá como um homem sedento de Deus, como uma mulher sedenta de Deus, e a obrigação de quem é de Deus é mostrar para aquela pessoa quem é Deus. Então, aquele homem, ele estava adorando em Jerusalém, mas ele não podia adorar plenamente, porque ele estava no lugar em que as pessoas não eram convertidas, que era o templo de Jerusalém na época, e os sacerdotes também não eram convertidos, o sinédrio não era convertido. Mas a ideia dele era essa. Ele estava voltando, assentado no seu carro, e ele tinha comprado, um homem rico, o livro do profeta Isaías. Então o Espírito Santo fala para Filipe: aproxima-te desse carro e acompanha. Ele foi correndo do lado do carro, e ele do lado. E o homem estava lendo em voz alta, e Filipe conhecia o livro e perguntou: o senhor compreende o que o senhor está lendo? E aquele homem que tinha ido até o templo, aquele homem que tinha conversado com autoridades, aquele homem que tinha conversado com sacerdotes, aquele homem que tinha estado naquele lugar tão importante e que fala tanto de Deus, ele não conseguia entender. Por quê? Porque ele diz: como eu entenderei se ninguém me explicar? E convidou Filipe a subir. Você não sobe, não me explica? Estou com sede. E aí Filipe pegou aquela passagem da Escritura, lá de Isaías, e aquele homem falou: o que quer dizer isso? O profeta está falando dele ou de outro? E aí Filipe pregou o evangelho do Senhor Jesus. Esse outro do que o Senhor está querendo dizer aí nesse texto, ele já veio. Ele morreu na cruz, ele ressuscitou, ele subiu aos céus, ele está à direita do Pai, e ele está aqui conosco. Ele te escolheu, ele quer saber se o Senhor verdadeiramente quer ter um encontro com ele. E foi explicando, e chegou o momento em que no versículo de número 36, a Bíblia diz: seguindo eles caminho fora, chegando a um lugar onde havia água, na hora, o eunuco, aquele ministro, aquele homem riquíssimo, aquele homem importante, falou: tem água ali, naquela lagoa, naquele açude, naquele córrego, enfim, naquele tanquinho d'água ali. Eu estou vendo água ali. O que me impede de eu ser batizado? Filipe ficou impressionado.
é lícito se crês de todo o coração. E ele respondeu: eu creio que Jesus Cristo é o Filho de Deus. Para o carro. Ambos desceram da água e Filipe batizou o eunuco. Que coisa maravilhosa. Está vendo a diferença? Aquele Simão, o mágico, tinha sido batizado, andava junto, seguia, ouvia as pregações, mas não tinha quebrantado o coração. O coração dele todo não estava em Cristo Jesus. Esse homem aqui, importante, riquíssimo, de outro país, ele estava sedento de Deus. E o Senhor Jesus fez algo extraordinário na vida daquele homem. O Senhor Jesus, apesar dele ser um homem rico, ele é uma exceção àquela regra que Jesus diz que é mais fácil um camelo passar pelo buraco de uma agulha do que um rico entrar no reino de Deus, mas para Deus nada é impossível. Aquele ali foi convertido. Aquele ali foi a exceção à regra. Nossa, que coisa maravilhosa. O que me permite dizer a você que quando alguém é escolhido por Deus para a salvação, é inescapável. Perceba que Filipe nunca tinha pensado naquele homem. Aquele homem nunca tinha pensado em Filipe. Aquele homem estava voltando sedento da palavra, comprou até um livro, mas ia voltando sem Cristo. Querendo Cristo e sem Cristo. E aí Deus tira Filipe de onde está, faz ele viajar para outro lugar. E Deus proporcionou que o encontro, Filipe estivesse passando exatamente no mesmo momento em que aquele homem iria passar com o seu carro. No mesmo momento em que ele estaria lendo aquela palavra, em voz alta. E Deus quebrantou o coração daquele homem para aquele homem tão culto, tão inteligente, tão importante, tão, às vezes, assediado por tantas pessoas, dissesse para aquele jovem: sobe aqui, eu preciso que você me explique. E aquele homem humilde, aquele hebreu simples, chamado Filipe, ensinou aquele homem, culto, inteligente, PhD disso e daquilo, que cuidava das finanças de um país inteiro poderoso, mas que, na verdade, tinha sede daquilo que Filipe tinha de sobra, que era a unção de Deus e a possibilidade de abrir o coração e receber a verdadeira palavra do Senhor. Aleluia. Foi batizado na hora. Que diferença entre ele e Simão, não é? Quando saíram da água, o Espírito do Senhor arrebatou a Filipe. Aqui nós vemos um fato extraordinário. Ele batizou o homem sai da água, Filipe do lado. Quando o homem olha, cadê Filipe? Sumiu. Houve um traslado, uma viagem extraordinária. O Espírito Santo faz Filipe sumir daquele lugar e aparecer em outro lugar. Filipe não pediu isso para o Espírito Santo. Filipe não queria dar esse show. Filipe não queria ter isso no seu currículo. Deus fez isso. Entenda, para vir ele teve que vir caminhando, passar por cidades, se esforçar e tudo. Para ir para onde Deus queria agora, a unção de Deus era tanta que Deus já colocou ele imediatamente, sem passagem, no mesmo instante. Sai daqui e aparece ali, como se fosse um filme. Louvado seja Deus. Arrebatou a Filipe, não vendo mais o eunuco a Filipe, o eunuco foi seguindo o seu caminho, cheio de júbilo. Ele sabia que o que aconteceu tinha acontecido. Não era uma imaginação. Mas ele nunca mais viu Filipe. Mas ele foi indo para a Etiópia e pregando o Evangelho para as pessoas e teve a sua vida transformada. Filipe veio a achar-se em Azoto. Deus não perguntou se ele queria ir para Azoto ou não. Apareceu lá. E passando além, evangelizava todas as cidades até chegar a Cesareia. Que coisa maravilhosa! Se você receber o Senhor Jesus como Senhor e Salvador,
Eu não vou dizer que você não vai sofrer, não vai ser perseguido, mas você vai viver tanta coisa que você nem imagina. E vai ter a eternidade. Você quer? Você quer passar pela experiência da transformação que aquele eunuco da Etiópia, aquele ministro da economia passou? Você quer ter a experiência que aquelas pessoas simples de Samaria viveram? Sim? Então você pode dizer aí, Senhor Jesus, eu te recebo como Senhor e Salvador da minha vida. Perdoa os meus pecados, os quais eu reconheço todos e entendo que só o teu sangue, que foi derramado na cruz do Calvário, pode limpar. Quero ser alvo mais que a neve. Me ajuda, Senhor, hoje e sempre. Sela-me com teu Santo Espírito e me enche com a tua presença. Amém, amém, amém. Você fez isso? Você é minha irmã, meu irmão. Um abraço. Deus te abençoe e até o capítulo 9.